Crescendo em uma família de classe média no subúrbio de São Paulo, minha vida era bastante comum. Meu pai, Antônio, passou 30 anos na Polícia Militar antes de se aposentar, e minha mãe, Helena, ainda trabalha como secretária na Escola Municipal Monteiro Lobato. Eles me deram tudo o que podiam, mas nunca fomos ricos. Me chamo Natália Santos, bem, era antes de me tornar Natália Ribeiro. Depois de me formar em contabilidade, consegui um emprego na Silva e Associados, uma empresa de contabilidade de médio porte. O salário era decente, o trabalho era estável, e eu achava que seria assim minha vida: acordar, trabalhar, voltar para casa, repetir. Então veio aquela terça-feira chuvosa de outubro, quando literalmente esbarrei no Rafael na porta do Café Paulista. Eu estava correndo para pegar meu café da manhã antes do trabalho, e ele estava indo para alguma reunião importante. Meu café derramou todo no terno dele, que era obviamente caríssimo, e eu quis morrer ali mesmo. Me desculpe, comecei a limpar a jaqueta dele com guardanapos. Eu pago a lavagem a seco, juro. Em vez de ficar bravo, ele riu. Não se preocupe. Mas você poderia me compensar jantando comigo hoje à noite. Aquele jantar virou outro, e outro. Rafael era diferente de qualquer pessoa com quem eu já tinha saído. Ele era filho de Jorge e Vitória Ribeiro, donos da Ribeiro Indústrias, uma das maiores empresas de manufatura do Sudeste. Mas ele nunca me fez sentir inferior. Ele adorava que eu vinha de uma família de verdade, como ele dizia. Isso mudou quando ele me levou para conhecer seus pais em sua mansão no Morumbi. Nunca vou me esquecer de Vitória Ribeiro me olhando de cima a baixo como se eu fosse algo grudado em seu sapato. Então, Natália, ela disse, girando sua taça de vinho, Rafael nos disse que você é contadora? Sim, sou, respondi, tentando manter minha voz firme. Prático, ela disse com um sorriso fino. E seus pais? Quando contei sobre meu pai ser policial aposentado e minha mãe secretária de escola, você pensaria que eu tinha dito que eles eram criminosos profissionais. Jorge Ribeiro mal olhou para mim durante o jantar, falando apenas com Rafael sobre trabalho. Quando ele me pediu em casamento 3 meses depois, eu disse sim sem hesitar. Seus pais compareceram ao nosso casamento com sorrisos congelados e congratulações forçadas. Pensei que poderia conquistá-los com o tempo. Pensei que o amor seria suficiente. Depois de nossa lua de mel em Bali, Rafael e eu nos mudamos para seu apartamento de luxo no Itaim Bibi. O lugar era maior que a casa inteira dos meus pais, com janelas do chão ao teto com vista para o Parque Ibirapuera. Parecia que eu estava vivendo um sonho. 2 meses depois do casamento, descobri que estava grávida. Rafael ficou extasiado, me girando pela nossa enorme sala quando contei. Até Vitória e Jorge pareceram amolecer um pouco com a notícia, embora Vitória não tenha resistido em dizer, bem, pelo menos a criança terá bons genes de um lado. Nosso filho Jorge Júnior, Rafael insistiu em dar o nome do pai dele, nasceu numa manhã de dezembro com neve. No momento em que o segurei, nada mais importava. Nem as críticas constantes de Vitória, nem os cochichos nas festas da Ribeiro Indústrias sobre a contadora que se casou com o filho do chefe. JJ, como o chamávamos, era perfeito. Os primeiros 2 anos foram realmente bons. Rafael se adaptou à paternidade naturalmente, chegando cedo em casa para brincar com JJ, lendo histórias para ele dormir, nos levando ao parque nos fins de semana. Ele estava prosperando como diretor financeiro na Ribeiro Indústrias, e eu trabalhava meio período de casa como contador enquanto cuidava de JJ e de nossa casa. Vitória e Jorge podiam não gostar de mim, mas mimavam seu neto, enchendo-o de presentes caros e exigindo visitas regulares. Mas por volta do 3º aniversário de JJ, as coisas começaram a mudar. Rafael começou a chegar cada vez mais tarde, sempre com a mesma desculpa: projeto grande no trabalho, querida, você não entenderia. O homem que costumava correr para casa para ver seu filho agora mal chegava para a hora de dormir. Então veio aquela quinta-feira quando Vitória apareceu sem avisar em nosso apartamento, seu lenço Hermes perfeitamente arrumado apesar do vento lá fora. Você poderia explicar, ela disse, entrando sem esperar convite, por que você não estava no gala da empresa ontem à noite? Olhei para ela confusa. Que gala? Não se faça de desentendida, Natália. O gala de aniversário da Ribeiro Indústrias. Todos os executivos e suas esposas estavam lá, exceto você. Meu estômago afundou.
Eu não sabia de nenhum gala. Os olhos de Vitória se estreitaram. Rafael disse que você não estava se sentindo bem. Está me dizendo que meu filho mentiu? Esperei aquela noite, sentada em nossa sala escura até Rafael chegar às 23h30. Ele afrouxou a gravata enquanto entrava, parando quando me viu. Por que você não me contou sobre o gala? Perguntei baixinho. Ele suspirou, servindo-se de um uísque. Olha, Natália, vamos ser honestos. Você não teria se encaixado. Você é simples demais para esses eventos. As esposas dos outros executivos, elas sabem como se portar. Podem discutir sobre arte, vinho e casas de veraneio em Angra. Do que você falaria? Das histórias de polícia do seu pai? Das aventuras da sua mãe na cantina da escola? Me senti como se ele tivesse me dado um tapa. Sou sua esposa, Rafael. Você deveria ter orgulho de mim, não vergonha. Eu tinha orgulho, Natália. Quando estávamos namorando, sua simplicidade era charmosa. Mas agora sou o diretor financeiro. Preciso de uma esposa que possa ser mais. Fui para a cama chorando naquela noite, dizendo a mim mesma que ele estava apenas estressado com o trabalho, que as coisas melhorariam. Mas no fundo, eu sabia que algo tinha se quebrado entre nós, algo que eu não tinha certeza se poderia ser consertado. Era uma terça-feira quando meu mundo desmoronou. Rafael tinha mandado mensagem dizendo que trabalharia até tarde novamente, e eu estava fazendo minha rotina usual de limpeza pelo apartamento quando cheguei em seu escritório em casa. Notei que seu notebook estava aberto na mesa, a tela ainda acesa. Nunca tinha bisbilhotado antes. Confiava nele apesar de tudo. Mas algo me fez parar dessa vez. Talvez fosse o jeito como a tela mostrava que seu e-mail estava aberto, ou talvez eu estivesse apenas cansada de todas as mentiras. Sentei na mesa dele e foi quando vi uma troca de e-mails com alguém chamada Sofia Lorenzo. Minha mão tremia enquanto começava a ler. Havia centenas de mensagens entre eles, indo até meses atrás. Sofia era aparentemente uma nova executiva de marketing na Ribeiro Indústrias, contratada cerca de um ano antes. Enquanto rolava pela correspondência deles, meu estômago revirava. Jantei com a idiota da vila de novo, Rafael tinha escrito. Meu Deus, não acredito que tenho que voltar para casa com ela. A resposta de Sofia, pobrezinho, não se preocupe, vou fazer tudo ficar melhor amanhã. Eles falavam de mim como se eu fosse uma piada. A esposa simplória que não sabia que seu marido estava dormindo com outra. Havia fotos de joias que ele comprou para ela, viagens de fim de semana que fizeram enquanto ele me dizia que estava em conferências de negócios. Fiquei acordada a noite toda copiando tudo para um pendrive, imprimindo e-mails importantes, tirando prints. Quando Rafael finalmente chegou em casa às 7h, com a camisa amassada e a gravata frouxa, eu estava sentada à mesa da cozinha com as evidências espalhadas na minha frente. Quer explicar? Perguntei, segurando um dos e-mails impressos. Como você pode fazer isso comigo? Com nossa família? Ele riu. Realmente riu. Ah, qual é, Natália? Você realmente achou que era suficiente? Sofia é tudo que você não é, sofisticada, sexy, excitante. Quando foi a última vez que você tentou ficar bonita para mim? Eu tenho cuidado do nosso filho enquanto você fica por aí transando. Olha, ele disse, servindo-se de um café como se estivéssemos discutindo o tempo, é assim que vai funcionar. Você continua minha esposa no papel, é melhor para minha imagem na empresa. Sofia entende, rei, ele acrescentou com um sorriso maldoso, talvez eu até encontre tempo para você ocasionalmente, se você tiver sorte. Corri para o quarto de JJ, minhas mãos tremendo enquanto jogava algumas roupas numa mochila. JJ ainda estava dormindo, agarrado ao seu ursinho favorito. Gentilmente o acordei. Filho, vamos visitar o vovô e a vovó por um tempo, ok? Rafael se apoiou no batente da porta, nos observando. Você vai voltar. Onde mais você poderia ir? Peguei meu filho, agarrei a mochila e minha bolsa com o pendrive e passei por Rafael sem dizer uma palavra. Entre lágrimas, dirigi até a casa dos meus pais. Minha mãe abriu a porta de roupão, olhou para meu rosto e me puxou para um abraço. Os papéis do divórcio chegaram 3 dias depois que saí.
Vitória Ribeiro pessoalmente os entregou na porta da casa dos meus pais, usando um sorriso satisfeito. Sempre soube que você não era boa o suficiente para meu filho, ela disse, me entregando o envelope. Estou feliz que ele finalmente percebeu isso também. Mas o que veio depois foi pior que qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Rafael não estava apenas pedindo o divórcio, ele estava processando para ter a guarda total de JJ. Seu advogado apresentou documentos alegando que eu era uma mãe incompetente, pintando uma imagem minha que era completamente falsa. Meritíssimo, o advogado caro de Rafael disse durante nossa primeira audiência, a senhora Ribeiro tem demonstrado comportamento cada vez mais errático no último ano. Ela bebe muito, cria cenas de ciúme sem motivo e se tornou instável. Graças a Deus eu tinha salvado todas aquelas evidências. Quando meu advogado apresentou a troca de e-mails entre Rafael e Sofia mostrando sua infidelidade e seus comentários cruéis sobre mim, a expressão do juiz mudou. Os carimbos de data fora nos e-mails provavam que eu não tinha criado cenas, eu nem sabia sobre o caso até encontrar aquelas mensagens. Então, senhor Ribeiro, o juiz disse, revisando as evidências, o senhor alega que sua esposa é instável, mas estes e-mails mostram que o senhor estava enganando-a, manipulando-a? Rafael se mexeu desconfortavelmente em seu terno caro. O juiz me concedeu a guarda primária de JJ, com Rafael tendo fins de semana alternados e pagamentos substanciais de pensão alimentícia. Voltei a trabalhar em tempo integral em minha empresa de contabilidade, enquanto minha mãe e meu pai ajudavam com JJ. Eles foram incríveis, transformando seus anos de aposentadoria em trabalho integral de avós sem uma única reclamação. Nos estabelecemos em uma rotina. Não era vida luxuosa mais, mas era honesta e pacífica. Então veio aquele sábado de manhã quando uma Range Rover preta parou em frente à casa modesta dos meus pais. Rafael saiu e com ele estava Sofia, alta, loira, usando roupas de grife que provavelmente custavam mais que meu salário mensal. Vim ver meu filho, Rafael anunciou, passando por mim para dentro da casa. Sofia seguiu, seu nariz franzido enquanto olhava nossa sala de estar com seus móveis gastos mas confortáveis. Meu Deus, ela riu, pegando uma das fotos de família queridas da minha mãe, este lugar é literalmente um lixo. Tipo, um canil de verdade. Cuida da sua boca, avisei. Ela se virou para Rafael. Amor, você não pode deixar seu filho ficar neste. E esses velhos, ela gesticulou para meus pais, que estavam parados chocados na porta, eles pertencem a uma vala em algum lugar, não criando um herdeiro dos Ribeiro. Saiam, eu disse, minha voz tremendo de raiva. Os dois, saiam da casa dos meus pais agora. Ou o quê? Rafael zombou. Sabe de uma coisa, Natália, cansei de ser bonzinho. Vou pegar JJ e vou destruir você. Você acha que ganhou no tribunal? Espera só. Empurrei os dois em direção à porta. Vem, amor, Sofia ronronou para Rafael, este lugar provavelmente tem pulgas mesmo. Enquanto eles iam embora, abracei meus pais apertado. Minha mãe estava chorando e meu pai parecia que queria socar alguma coisa. Mas vendo aquela Range Rover desaparecer em nossa rua, percebi algo. Eu não estava mais com medo. Eu estava com raiva. Na noite seguinte, meu pai me encontrou sentada à mesa da cozinha, olhando para uma xícara de café frio. Sabe, filha, ele disse, sentando-se do outro lado da mesa, às vezes a melhor defesa é um bom ataque. Lembra do Miguel Soares? Ele trabalhou comigo na polícia. Agora é investigador particular. Cara muito minucioso, sabe como investigar fundo sem deixar rastros. Pensei no rosto arrogante de Sofia, em suas palavras cruéis sobre meus pais, sobre todos os e-mails maldosos que ela continuava me mandando. Naquela mesma manhã ela tinha comentado em minha foto do LinkedIn, olha essa coitada querendo ser alguém, nem roupa decente consegue comprar mais. Rafael não estava melhor. Seu último e-mail dizia, toda vez que pego o JJ e vejo você naquele lixo, lembro porque fiz um upgrade. Aproveita a vida de pobre com seu papaizinho policial. Quanto Miguel cobra? Perguntei ao meu pai. 2 dias depois, eu estava sentada no pequeno escritório no centro com Miguel Soares, um homem rude com olhos gentis que me conhecia desde criança. Semanas se passaram. Me concentrei no trabalho e em JJ, tentando ignorar o fluxo constante de assédio de Rafael e Sofia. Então Miguel ligou. Você precisa vir ao meu escritório, ele disse.
Vai querer ver isso pessoalmente. A pasta que ele me entregou era grossa. Primeiro, ele disse, Sofia Lorenzo não é o nome verdadeiro dela. Ela está usando a identidade da irmã. O nome real dela é Carla Larson. Enquanto lia o arquivo, minha mão começou a tremer. Antes de trabalhar na Ribeiro Indústrias, Sofia tinha sido garota de programa, passando de homem rico para homem rico, vivendo do dinheiro deles até se cansarem dela ou descobrirem seus pequenos golpes. Ela tinha usado diferentes nomes em diferentes cidades, sempre desaparecendo pouco antes das coisas ficarem muito quentes. Mas o que ela estava fazendo na Ribeiro Indústrias era muito pior. Olha essas transferências bancárias, Miguel apontou. Ela tem desviado dinheiro das contas da empresa, pequenas quantias que não levantariam suspeitas. E esses e-mails? Ele me mostrou prints. Ela tem vendido informações da empresa para os maiores concorrentes dos seus sogros. Lançamentos de produtos, planos de fusão, tudo. Me recostei, minha mente acelerada. A perfeita e sofisticada Sofia Lorenzo não passava de uma golpista, e ela tinha fisgado não apenas meu marido, mas todo o Império Ribeiro. Tem mais uma coisa, Miguel disse, puxando outra pasta. Lembra daquele grande negócio que a Ribeiro Indústrias perdeu mês passado? O que custou milhões? Sofia vendeu as informações da proposta para o concorrente 3 dias antes do prazo. Reuni todas as evidências cuidadosamente, fazendo várias cópias, mas não fiz nenhum movimento. Ainda não. Porque agora eu sabia algo que Sofia não sabia, timing é tudo. A ligação de Vitória veio numa quarta-feira de manhã, sua voz fria como sempre. Natália, a festa de 60 anos de Jorge é neste sábado, ela disse como se estivesse marcando um canal no dentista. Embora preferíssemos manter isso apenas em família, JJ deveria estar presente no aniversário do avô, e como ele é muito pequeno para vir sozinho. Ela deixou a frase no ar. Só lembre-se que você está sendo convidada apenas como acompanhante de JJ. Tente ficar no fundo e não envergonhar ninguém. A festa começa às 19 horas. A festa de 60 anos de Jorge Ribeiro era exatamente tão ostentativa quanto você poderia esperar. A mansão estava decorada em ouro e cristal, com garçons carregando champanhe em bandejas de prata. Senti cada olhar de julgamento enquanto JJ e eu entrávamos. Ah, você veio, Vitória disse, seu sorriso tenso. Bem, JJ querido, venha dar um beijo na vovó. Fiquei parada sem jeito perto da mesa de aperitivos, observando meu filho sendo exibido como um pônei de exposição. Os outros convidados ou me ignoravam ou cochichavam atrás de suas mãos. Agarrei minha bolsa grande contendo o arquivo de Miguel, esperando. Então Rafael entrou com Sofia em seu braço. Ela estava usando um vestido valentino vermelho que provavelmente custava mais que meu carro, diamantes pingando de suas orelhas. Todos, Rafael anunciou, batendo em sua taça, tenho um anúncio para fazer. Ele puxou Sofia para mais perto. Gostaria que conhecessem minha futura esposa, Sofia Lorenzo. Ela se juntará oficialmente à família Ribeiro na próxima primavera. Vitória correu para abraçá-la. Finalmente uma mulher digna do nome Ribeiro. Formada em Harvard, de uma família maravilhosa, diferente de algumas pessoas. Com certeza, Jorge acrescentou, me lançando um olhar. Sofia ronronou sob a atenção deles. Me sinto tão abençoada por me juntar a uma família tão estimada, e prometo ser o tipo de esposa que Rafael realmente merece. Essa era a minha deixa. Me levantei, minhas mãos firmes enquanto puxava o arquivo. Falando em merecer, eu disse alto, tenho algumas coisas para compartilhar sobre a futura senhora Ribeiro. Natália, Rafael advertiu, não faça uma cena. Puxei o primeiro documento. Me diga, Sofia, ou devo dizer Carla Larson, como sua irmã está se sentindo sobre você roubar a identidade dela? A cor sumiu do rosto de Sofia. Do que ela está falando, Vitória exigiu. Ah, ela não mencionou que está vivendo sob a identidade da irmã? A verdadeira Sofia Lorenzo é professora em Minas Gerais. Esta mulher, apontei para ela, é Carla Larson, ex-garota de programa e golpista. Ela está mentindo, Sofia gritou, mas eu já estava apresentando as evidências, fotos, extratos bancários, boletins de ocorrência. E aqui está minha parte favorita, continuei, puxando mais documentos.
Transferências bancárias mostrando como ela tem roubado da Ribeiro Indústrias. E olhem estes e-mails, ela tem vendido seus segredos empresariais para Wagner Manufatura e Grupo Collins há meses. Jorge Ribeiro arrancou os papéis das minhas mãos. O negócio Wagner, a fusão Collins, foi você? Eu posso explicar, Sofia gaguejou, se afastando do rosto trovejante de Rafael. A verdadeira Carla Larsson, eu disse, aproveitando cada momento, tem uma história e tanto. 7 cidades diferentes, 7 homens ricos diferentes, 7 golpes diferentes. Parece que a Ribeiro Indústrias seria o número 8. A sala tinha ficado mortalmente silenciosa. Observei seus rostos mudarem enquanto lia as evidências, a confusão de Rafael, o horror de Vitória, a raiva crescente de Jorge, e Sofia, sua máscara perfeita rachando enquanto seu castelo de cartas desmoronava. A elegante festa de aniversário se dissolveu em caos em minutos. O rosto de Jorge Ribeiro tinha se tornado um tom alarmante de púrpura enquanto lia as evidências. Fora, ele rugiu para Sofia, que ainda tentava gaguejar desculpas. Fora da minha casa antes que eu mande te prender aqui mesmo. Jorge, querido, ela tentou, alcançando seu braço, são todas mentiras, posso explicar tudo? Explicar, ele sacudiu os documentos para ela. Explicar como você nos custou o negócio Wagner. Aquele contrato valia 20 milhões. E a Collins, eles eram nosso maior concorrente e você tem alimentado eles com tudo. Vitória, que tinha estado quieta lendo os registros do serviço de acompanhantes, olhou com puro veneno em seus olhos. Sua prostituta comum, ela sibilou. Você achou que podia dar um golpe para entrar na nossa família? Sofia recuou em direção à porta, seus saltos de grife clicando no piso de mármore. Rafael, amor, diga a eles. Mas Rafael parecia que podia vomitar, olhando para as fotos de Sofia, ou Carla, com vários homens ricos ao longo dos anos. Se você não estiver fora da minha propriedade em 30 segundos, Jorge disse, sua voz mortalmente calma, estou chamando a polícia. E confie em mim, você verá muito dos nossos advogados de qualquer jeito. Depois que Sofia fugiu, Jorge se virou para seu filho. Os convidados da festa fingiam estar absortos em seu champanhe, mas todos estavam assistindo. Você trouxe essa mulher para nossa empresa, Jorge disse, deu a ela acesso a informações confidenciais, tudo por quê? Porque ela era bonita, tinha pernas bonitas. Pai, eu não sabia. Exatamente, Jorge rugiu. Você não sabia, não verificou, só pensou com seu. Ele olhou para JJ e modificou sua linguagem, com tudo exceto seu cérebro. Você está demitido. Limpe seu escritório até amanhã. Mas, pai, e aquele apartamento onde você está morando? Propriedade da empresa. Encontre outro lugar para morar. Vitória, que tinha estado excepcionalmente quieta, de repente se virou para mim. Natália, ela disse, e pela primeira vez sua voz continha emoção genuína, nós te devemos desculpas. Significativas. Você salvou nossa empresa de sabe Deus quanto prejuízo. Jorge assentiu solenemente. Estávamos errados sobre você. Muito errados. Você provou ser mais digna do nome Ribeiro Duque. Ele olhou para Rafael, outros. 3 dias depois, Sofia foi presa no aeroporto de Guarulhos tentando embarcar em um voo para as Ilhas Cayman. As evidências que eu tinha reunido, combinadas com o que os advogados da Ribeiro Indústrias encontraram quando começaram a procurar, eram esmagadoras. Ela estava enfrentando sérias acusações de fraude e multas massivas. Rafael, eu soube, estava ficando no apartamento de um amigo enquanto procurava um novo emprego. Nenhuma outra empresa financeira estava ansiosa para contratar um homem que tinha sido demitido por negligência tão catastrófica. Já se passaram 6 meses desde que o aniversário de Jorge Ribeiro mudou tudo. Estou sentada em meu novo apartamento, não tão luxuoso quanto o que dividi com Rafael, mas perfeito para JJ e eu. A família Ribeiro me deu como um gesto de gratidão por salvar sua empresa dos esquemas de Sofia. O mínimo que podíamos fazer, Jorge tinha dito, me entregando as chaves. Depois de tudo, bem, você entende. O apartamento fica em um bom bairro, perto de boas escolas. O quarto de JJ está decorado com posteres de super-heróis, e meu pequeno escritório tem vista para um parque.
Não é uma cobertura com vista para o Ibirapuera, mas se sente como um lar de um jeito que o apartamento de luxo nunca se sentiu. Rafael se mudou para o Rio de Janeiro mês passado. Ele liga para JJ todo domingo às 19 horas, como um relógio. As conversas são curtas, JJ ainda é muito pequeno para falar muito ao telefone, mas pelo menos ele está tentando ser um pai, mesmo que à distância. Ele nunca pede para falar comigo, e tudo bem. Algumas pontes permanecem queimadas. A maior mudança tem sido com a família Ribeiro. Vitória passa pelo menos uma vez por semana, geralmente trazendo presentes para JJ e, surpreendentemente, para mim também. Na semana passada ela trouxe uma orquídea linda para meu parapeito. O maior choque veio quando Vitória e Jorge convidaram meus pais para jantar. Eu estava nervosa. A última vez que todos estiveram no mesmo ambiente foi no meu casamento, onde a divisão de classes tinha sido palpável. Mas algo tinha mudado. Observei maravilhada enquanto Jorge perguntava ao meu pai sobre seus anos na polícia, genuinamente interessado em suas histórias. Vitória e minha mãe conversaram sobre jardinagem, trocando dicas sobre como cultivar rosas. Helena, Vitória disse para minha mãe no fim da noite, você e Antônio criaram uma filha notável. Nós, me desculpe que não vimos isso antes. Sempre soubemos do que Natália era capaz, minha mãe respondeu com dignidade tranquila. Às vezes só leva um tempo para os outros alcançarem. A vida não é perfeita. Ainda tenho dias em que sinto falta do homem que achei que Rafael fosse, quando me preocupo sobre JJ crescer com um pai à distância. Mas então olho para meu filho, feliz e saudável, brincando com seus avós, todos seus avós, e sei que vamos ficar bem. Ontem à noite, encontrei JJ olhando para uma foto antiga de Rafael e eu do nosso casamento. Você sente falta do papai? Ele perguntou. Sentei ao lado dele, puxando-o para perto. Às vezes, disse honestamente. Mas sabe de uma coisa? A vida nem sempre vai como planejamos. Às vezes dá errado antes de dar certo. O importante é permanecer fiel a quem você é. Mais tarde, enquanto colocava na cama, pensei em quanto tínhamos percorrido, da simples contadora que a família Ribeiro uma vez desprezou até a mulher que salvou sua empresa. Às vezes o final feliz não é aquele que você esperava. Às vezes é melhor. Fim da história.